Tá vibrando agora? Graças a Deus. Microfone na mão, é isso? Bem melhor. Alô, 1, 2, 3. Tá bem? Alô, som. Alô? Não, né? Mas tá mudo, né? Esse nosso bastidor tá ao vivo. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Michele, sou presidenta do PSOL São Paulo. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Michele, presidenta municipal do PSOL aqui da capital, e hoje a gente vai fazer o primeiro debate com os pré-candidatos, o Carlos Gianazzi, a Sâmia Bonfim e o Guilherme Boulos. Nós estamos aqui na sede do partido, estamos mantendo aqui um distanciamento entre os pré-candidatos, estamos com álcool gel e nós vamos começar o debate. O debate vai ter 4 blocos. Primeiro a gente vai fazer uma abertura, depois vamos responder alguns temas, vão ser 4 temas. Depois nós vamos sortear perguntas, que quem estiver acompanhando pode fazer perguntas pelo chat. E depois vamos ter as considerações finais. Quem for fazer as perguntas pelo chat, precisa fazer até o final do primeiro bloco, para daí a gente poder sortear as perguntas e dar tempo de poder fazer aqui os trâmites para eles poderem responder. As perguntas vão ser coletivas, então elas não precisam ser direcionadas a um ou outro pré-candidato. Elas podem ser feitas porque os 3 vão responder as 2 mesmas perguntas. Bom, então a gente já fez o sorteio previamente, né, de quem faz a primeira fala, a gente já fez o sorteio dos temas, então todas as falas que vão ser feitas aqui já foi feito previamente com os representantes de cada pré-candidatura. Então, na abertura, a gente vai ter 7 minutos para cada um. O primeiro a falar
vai ser o Guilherme Boulos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde especial a toda a militância do PSOL aqui de São Paulo. Eu quero cumprimentar a Michele, presidenta do nosso partido aqui na capital. Quero cumprimentar meus adversários nessas prévias, Carlos Gianazzi, Sâmia, e dizer que nós somos adversários nas prévias, mas, acima de tudo, somos companheiros, né? Partilhamos de uma mesma luta, de um mesmo ideal, somos companheiros de partido. Os nossos inimigos não estão aqui, nossos inimigos estão lá fora. Tenho o maior respeito, né, pela Sâmia, que se elegeu com uma votação muito expressiva, faz um mandato combativo no Congresso Nacional, pelo Gianazzi, também pelos sucessivos mandatos em defesa da educação, do serviço público na Assembleia Legislativa de São Paulo. E esse debate de prévias fortalece o processo democrático do PSOL e expressa a pluralidade que qualquer partido de esquerda, qualquer partido socialista precisa ter. Bom, nós estamos vivendo numa crise histórica, num momento histórico que é o encontro de várias crises. É a maior crise da nossa geração, que não é apenas de saúde pública. Essa é a maior, é evidente. Nós vemos a maior pandemia do século, estamos caminhando para 80 mil mortos no Brasil. São Paulo é o epicentro da pandemia e essa crise é gravíssima e tem deixado um rastro de sofrimento, dor e mortes para as muitas famílias do nosso país. Mas nós vivemos também uma crise política e social, com um desgoverno fascista de Jair Bolsonaro e que cada vez mais, nas suas medidas de falta de preocupação com a vida das pessoas, tem sido seguido por João Dória, por Bruno Covas, por vários governadores e prefeitos no Brasil todo. Nós vivemos também uma crise social, econômica, que pode levar a níveis recordes de desemprego, de miséria, de aumento da desigualdade no nosso país. E, como síntese de tudo isso, uma crise de destino, uma crise de rumos da nossa sociedade. A eleição municipal desse ano vai se dar dentro desse contexto. Ela vai ser uma eleição, mais do que discutir temas locais, embora eles são necessários, mais do que discutir o buraco da rua, embora nós precisamos discutir isso também, ela vai discutir futuro, destino, modelo de desenvolvimento e de sociedade que a gente quer. Essa eleição, o PSOL tem um enorme desafio de canalizar um sentimento de resistência. E aqui em São Paulo, fazer dessa cidade a capital de resistência ao bolsonarismo. Nós temos o desafio de derrotar Bolsonaro, mas não apenas. Nós temos o desafio também de derrotar o projeto de cidade neoliberal, de cidade empresa, que o João Dória e o Bruno Covas representam. A pandemia deixa, além de todo o sofrimento, também um aprendizado. O combate à pandemia deixa um aprendizado. Numa onda de solidariedade nunca vista, com campanhas importantes, não é, com envolvimento de comunidades de baixo para cima, mas também na expressão da falência desse modelo de desenvolvimento. A pandemia mostrou o quanto o mercado, deixado à própria sorte, como princípio regulador da sociedade, é devastador. A sociedade e a cidade do mercado é especulação de respiradores, é aumento de 500%, 600% nos leitos, nas consultas nos hospitais privados. Essa é a lógica do mercado. A pandemia colocou isso nu. E nos permite, na verdade, reforça aquilo que nós historicamente defendemos no PSOL, que é a necessidade de um outro modelo de desenvolvimento. A ousadia de sonhar de forma independente com um outro modelo de sociedade, que coloque a vida das pessoas acima do lucro, que combata as desigualdades históricas e estruturais, sociais, econômicas, raciais, de gênero. Esse desafio nós temos, apresentando também um outro modelo de cidade. Uma cidade que não seja a liberal do gestor, a cidade dos negócios, dos fundos imobiliários, da especulação. Não. Que seja uma cidade que coloque a periferia no centro,
que seja uma cidade radicalmente democrática, que seja uma cidade que combata as máfias que hoje comandam São Paulo, a máfia do transporte, a máfia das OS na saúde, a máfia das OS na creche, a máfia das empresas de lixo, que coloque a cidade a serviço do público e não dos interesses privados. Um modelo de gestão radicalmente democrático, popular e socialista. É isso que o PSOL pode e deve apresentar para São Paulo nesse momento. E eu tenho um enorme prazer de, nessa caminhada, estar ao lado da Luísa Erundina. Mais do que o prazer, uma honra. A melhor prefeita que a cidade de São Paulo já teve, que teve Paulo Freire como secretário de Educação, uma prefeita que deixou um legado, que mandou o projeto de tarifa zero, uma prefeita que construiu mutirões populares autogeridos nas periferias. É esse encontro que nós queremos fazer, para que o PSOL possa se enraizar cada vez mais como um partido popular, amplo, de massa, sem perder a sua identidade, a sua raiz socialista, a sua independência política, mas que fale com a cidade, que fale com o povo, que fale com as periferias e que possa apresentar um projeto, nesse encontro de gerações, um projeto que mude radicalmente São Paulo. Um projeto socialista, que a gente tem chamado de Revolução Solidária. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero cumprimentar todas as filiadas e filiados que estão nos assistindo, também aos simpatizantes do pessoal que estão acompanhando esse processo democrático e necessário de definição da nossa pré-candidatura na disputa à prefeitura. Quero cumprimentar também todos os presentes e a nossa presidenta do PSOL, a Michele, que está mediando o debate. E cumprimentar os meus concorrentes, né? Não adversários, os concorrentes nesse processo de prévias, que são duas pessoas que eu respeito muito pela trajetória, pela biografia e pelo compromisso com as lutas sociais. O companheiro Carlos Gianazzi, que é uma grande referência na luta pela educação pública, gratuita e de qualidade na Assembleia Legislativa, e o companheiro Guilherme Boulos, que é a liderança de um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, que luta pelo direito constitucional à moradia, que deveria ser um direito de todos. Bem, evidentemente, essa disputa, né, que se trava no interior do nosso partido não se trata de uma disputa em torno de biografias, ou mesmo uma disputa personalista. Aliás, acho que essa é uma das principais tarefas da construção da estratégia do nosso partido, como uma superação das experiências que vieram antes de nós e a possibilidade de construção de futuro, de alternativa de poder para a população de São Paulo. É basear as nossas escolhas no programa, um processo de politização mesmo, da base do partido. E a nossa candidatura, ela surgiu a partir de uma discussão do interior dos núcleos, das setoriais, de grupos coletivos, de independentes que constroem o nosso partido cotidianamente e que apostaram no nosso nome por alguns elementos. Não porque eu tenho uma grande biografia ou por se tratar de uma pessoa absolutamente interessante, porque aqui, evidentemente, todos somos, mas porque a nossa pré-candidatura traduz a postulação do PSOL como um partido independente, radical, e com uma estratégia de construção de uma alternativa socialista na cidade de São Paulo. E, sim, uma candidatura que tem capacidade de falar para fora, e não de falar somente para aqueles que já são os mesmos convencidos e militantes e simpatizantes da esquerda de sempre. Tendo em vista o resultado eleitoral que nós tivemos no ano passado, foi a candidatura recorde de votos da história do partido, não só nas regiões centrais, o que é fundamental para um partido que pretende crescer e organizar a classe trabalhadora, foi a que mais teve votos, inclusive, principalmente nas regiões periféricas do Estado e da cidade de São Paulo, e que não se resumiu a um processo eleitoral significativo, mas que se transformou num processo de diálogo com esses eleitores, de filiação, de organização do nosso partido, inclusive muitos deles vão também participar agora do processo de prévias. Também é uma pré-candidatura que aposta no protagonismo feminino, e aqui eu acho que cabe um debate bastante interessante que eu vi acontecendo no interior do nosso partido nos últimos dias.
da compreensão de alguns companheiros ou mesmo companheiras de que se trata de uma chapa identitária. Acho que é necessário aprender com as companheiras da setorial nacional do PSOL de mulheres que nos ensinam todos os dias que o feminismo que nós construímos é o feminismo das 99% e que as mulheres estão na política para falar de todos, absolutamente todos os temas e para disputar o poder, a partir da compreensão de que as mulheres são a maioria da sociedade, a maioria daquelas que pegam transporte lotado, que têm os piores empregos, os piores salários e que choram com a violência racista e policial que acontece nas periferias da nossa cidade, assim como a Alexia. Em sua maioria são mulheres negras, assim como a Alexia, que é a nossa pré-candidata a vice-prefeita, com muito orgulho, porque é uma mulher que não somente representa as demais mulheres, mas que tem história de luta e capacidade de diálogo, e inclusive com os setores não tradicionais do Partido Socialismo e Liberdade, que são algumas franjas de setores religiosos progressistas. Falando em Alexia, acho que também cabe aqui um debate importante e fraterno com muitos companheiros e companheiras do PSOL. Também ouvi, infelizmente, esses dias de que uma candidatura trans talvez fizesse o PSOL perder alguns votos. Mas acho que a vocação do nosso partido, o nosso DNA, é não ter medo de nenhum debate polêmico, de não abaixar nenhuma bandeira, porque supostamente alguns setores conservadores da sociedade podem não gostar, podem estranhar, a princípio, né, esse tipo de propositura. Mas o DNA do nosso partido sempre foi o contrário, é enfrentar contra a corrente e postular todos os temas que são necessários, inclusive o respeito às diferentes identidades de gênero, orientações sexuais e o respeito, principalmente, à possibilidade desses setores também ocuparem a política. Isso não se trata de uma pauta identitária, mas se trata de entender que hoje o protagonismo das lutas sociais e o que há de mais dinâmico na sociedade brasileira e no mundo é protagonizado por figuras de pessoas, de mulheres, de pessoas negras. Não é à toa, inclusive, que o nosso partido tem apostado nas principais capitais do país exatamente nesse perfil para poder disputar as eleições, porque se trata de um espaço eleitoral evidente do PSOL, afinal de contas, dobramos a bancada federal a partir da eleição de mulheres. Hoje, na Alesp, nós temos 3 mulheres lutadoras, e, inclusive, as principais correntes do PSOL aqui na capital vão lançar candidaturas mulheres, porque sabem, é evidente, o espaço eleitoral que o nosso partido tem, mas mais do que espaço eleitoral, um espaço político, justamente porque se trata de um feminismo das 99%. É fundamental que a base do nosso partido possa ser ouvida nesse processo eleitoral, porque nós estamos enfrentando a maior crise da história da humanidade, que combina a crise social, a crise econômica, com a crise ambiental e com um genocida, né? Um sujeito que tem como política de morte deliberada a sua prática política cotidiana e que é reproduzida, sim, a nível estadual e a nível municipal pelos governos tucanos. Portanto, é necessário que o partido se postule dando prioridade para o povo pobre, periférico, aqueles que precisam ser organizados e convocados à luta, porque para que a gente consiga fazer uma gestão que seja democrática, inclusive se inspire nas melhores experiências que a esquerda já teve ao longo da sua história, vai ser necessário ser muito sincero com o povo brasileiro. Nós estamos vivendo um período muito difícil. O que eles querem é fechar o regime. Eles estão com uma agenda ultraliberal, cruel, terrível, de devastação do Estado e de devastação das lutas. E para que a gente possa vencer, a gente precisa organizar a população. E é essa a nossa disposição durante o processo eleitoral. Um convite à luta, um convite à vitória. Boa tarde a todas e a todos, filiados e filiadas. Quero cumprimentar a nossa presidente do Diretório Municipal, a Michele, cumprimentar a Sâmia Bonfim, o Guilherme Boulos, e dizer que é muito importante que haja esse processo de debate, que haja prévias dentro do PSOL, porque é um momento em que a gente apresenta propostas para aglutinar mais forças e também para construir um programa da pessoa, da candidatura, da pré-candidatura que for escolhida nesse final de semana para representar o PSOL. O PSOL é um partido com uma grande diversidade,
o PSOL é um partido rico em lideranças, né? Outras pessoas poderiam estar aqui também. Tem outros militantes preparadíssimos para disputar uma eleição municipal como essa. Mas, nesse momento, tem 3 candidaturas colocadas, que são as nossas, da Sâmia, do Guilherme e a minha, e que é uma eleição que acontece num momento muito difícil da história do Brasil, numa crise sanitária, numa crise econômica, social, política, né? Nós já vínhamos num verdadeiro pandemônio político anteriormente à pandemia, né? Com uma política proto-fascista de Bolsonaro, com um grande desmonte do Estado brasileiro, sobretudo do estado de bem-estar social. A pandemia agravou ainda mais essa situação. Então, nós vamos entrar numa eleição atípica, né? Em que nós nunca tínhamos visto até agora. E isso vai exigir que o PSOL esteja preparado para fazer esse enfrentamento. A candidatura não é minha, ela é construída a partir de coletivos, de segmentos do PSOL e também de fora do PSOL. E é uma chapa coletiva, né? Eu tenho uma honra imensa de ter como vice na nossa chapa a professora Sandra Ramalhoso, que é professora, educadora, e é uma grande militante em defesa da pessoa com deficiência. Ela atua muito nessa área, em outras áreas também, mas ela tem experiência, tem know-how nessa área, tem dado uma grande contribuição. Eu, uma pessoa que admiro muito, ela cruza a cidade de ponta a ponta, faz militância, né? Ela é cadeirante, ela pega ônibus, pega metrô sozinha, é um exemplo de vida, né? E de resistência, e além disso ela dá uma grande contribuição para esse movimento e outros movimentos da cidade de São Paulo. Então, a nossa chapa é uma chapa da educação. Nós entendemos que a educação é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, político, econômico, tecnológico, ambiental. Para nós isso é fundamental. E a nossa candidatura ela é calcada na educação. A educação para alavancar todas as outras áreas. A educação ela aparece na nossa candidatura como um tema transversal, né, que vai atravessar todas as outras secretarias e áreas, para que nós possamos, de fato, combater as grandes desigualdades econômicas e sociais da cidade de São Paulo, que é uma das cidades mais ricas do mundo, mas, ao mesmo tempo, é uma das cidades que tem uma das maiores desigualdades do mundo também. Então, nós defendemos um programa no PSOL que combata todas essas injustiças e essas desigualdades sociais, econômicas, desigualdades políticas, de gênero, de raça e de classe. Isso para nós é fundamental. E só um partido de esquerda com a história do PSOL que pode fazer esses enfrentamentos na cidade de São Paulo. Nós já tivemos outras experiências aqui, acho que principalmente nas 2 últimas experiências do PT, o PT não logrou fazer esses enfrentamentos na cidade de São Paulo, e eu falo isso porque já fui do PT, fui fundador do PT em 1980, ajudei a fazer os primeiros núcleos da Zona Sul do PT, e depois também ajudei a fundar, inclusive, o PSOL. Então, nós conhecemos a falência do PT. O PT fez acordo de conciliação de classe aqui também na cidade de São Paulo, tanto no governo Marta Suplicy, como também no governo Haddad. Então, nós temos que superar o PT na cidade de São Paulo. Isso, para nós, é fundamental, né? E aí nós vamos fazer enfrentamentos. Um partido como o PSOL, na Prefeitura de São Paulo, tem que enfrentar a máfia do lixo, tem que enfrentar a máfia das empresas de ônibus, tem que enfrentar a máfia das OS, tem que enfrentar a máfia da merenda escolar da cidade de São Paulo, tem que enfrentar a máfia das empreiteiras, né? As empreiteiras coordenam a política urbana da cidade de São Paulo, é um absurdo. Toda a política urbana é coordenada, influenciada pela lógica da especulação imobiliária. Então, nós temos que fazer esses enfrentamentos todos e outros importantes, sobretudo na área financeira. São Paulo tem que cobrar a dívida ativa do Estado de São Paulo. A dívida ativa é de aproximadamente 100 bilhões de reais. E os grandes devedores são os bancos. Os bancos devem bilhões de reais. Eu, quando fui vereador em São Paulo,
conseguir aprovar uma CPI dos bancos em 2006. No dia seguinte, a FEBRABAN entrou com uma ação e inviabilizou a nossa CPI. Mas eu fiz uma investigação aqui na Grande São Paulo, em alguns municípios, onde as sedes de alguns bancos estavam instaladas. E já havia isso. Havia um desvio enorme de recursos do ISS que não era pago em São Paulo. Então, a cidade de São Paulo tem que cobrar a dívida ativa, tem que também pedir a conversão ainda da dívida pública com a União, porque São Paulo renegociou, mas ainda deve, né, milhões para a União, e essa dívida pode ser reconvertida em investimentos sociais. Nós temos muitas propostas nessa área, e, sobretudo, dar um choque de participação social, de democracia na cidade de São Paulo, defendendo eleições diretas para subprefeituras, fortalecendo os conselhos de representantes das prefeituras, da saúde, da educação, porque só com o povo participando, com a população participando dos conselhos e da vida ativa é que nós vamos enfrentar o poder econômico e uma Câmara Municipal extremamente conservadora, reacionária, né, que sempre se coloca contra os avanços populares, mas com participação social, com participação popular, né, com eleição para subprefeituras, com participação dos conselhos, nós vamos superar esses obstáculos. Bom, então a gente concluiu o primeiro bloco e agora também estão encerrados o tempo para as pessoas fazerem perguntas no chat, né? Então a gente começa o segundo bloco, onde a gente vai ter 4 temas que vão ser respondidos pelos 3, que terão 3 minutos cada um. O tema A é o saneamento básico e o primeiro a responder é o Boulos. Obrigado, Michele. Olha, faz poucas semanas o Congresso Nacional aprovou o projeto do novo marco do saneamento, que na prática é abrir a porteira para a privatização geral das empresas de saneamento, de água e esgoto no nosso país. Isso é um escândalo. Teve inclusive gente dentro do campo da centro-esquerda que até disse, não é privatização, é mentira. Vamos colocar os pingos nos is em relação a isso, né? O marco legal abre a possibilidade, estimula inclusive as condições para o saneamento, que é uma concessão municipal, e se vendeu uma ideia de que a privatização geraria mais investimentos, o que é uma mentira completa, né? Pegue o caso de Manaus, que é emblemático, que está há 20 anos com concessão privada e só tem 12% de cobertura de esgoto, de saneamento na cidade. O primeiro ponto para a gente tratar a questão do saneamento é entender que a água não pode ser mercadoria, a água é bem comum, tem que ser tratada como direito. Esse é o ponto de partida, para que a gente tenha uma política de ampliar o saneamento e colocá-lo a serviço das pessoas, e não a serviço de lucro das grandes empresas. Aqui em São Paulo, a prefeitura pode fazer muito. Reitero, o saneamento é uma concessão municipal que outorga à Sabesp, que é estadual, a possibilidade de fazê-lo. Mas a prefeitura pode pressionar a Sabesp, a começar pressionando a Sabesp a entregar aquilo que cobra. Porque a Sabesp cobra água e esgoto e não trata a maior parte do esgoto na cidade de São Paulo. E um outro ponto que eu queria destacar é a possibilidade de você ter soluções para o tema do saneamento, sobretudo do tratamento de esgoto, sem mega obras faraônicas, que entra no que o Gianazzi mencionou agora, que são a máfia das empreiteiras, e como elas atuam nas obras municipais. Eu tive outro dia conversando, um bate-papo com a Raquel Ronick, que foi diretora de planejamento do governo da Luiza Erundina, uma urbanista, uma referência para pensar direito à cidade. Ela trouxe uma proposta interessantíssima, que é a construção de soluções locais, estações de tratamento na própria periferia. Hoje São Paulo tem 3 estações de tratamento na região metropolitana, que tudo tem que ir para lá. Então, para tratar é muito mais caro. Você pode, inclusive, de um ponto de vista, de uma perspectiva ecossocialista, que é você ter essas soluções locais, autogeridas,
que sejam ambientalmente, não é, sustentáveis para a nossa cidade e que, ao mesmo tempo, façam ali o tratamento e não deixe que o esgoto caia nas represas de São Paulo, que é o que acontece hoje nos rios Pinheiros e Tietê. Então, a solução é uma verdadeira mudança de lógica no saneamento. Hoje, a Sabesp, embora seja ainda uma empresa que é pública, com controle público, ela tem capital aberto na Bolsa. E por isso está sob a lógica dos acionistas, sob a lógica privada. É isso que nós precisamos reverter. Água não é mercadoria, é direito. Muito bem, agora o próximo é o Gianazzi, que vai falar também 3 minutos sobre o tema saneamento básico. Primeiro que é um tema que eu conheço bastante, até porque eu nasci numa área de manancial. Eu nasci entre a represa Billings e a represa Guarapiranga, numa área muito riquíssima do ponto de vista ambiental, e sempre fiz militância nessa área, né, de saneamento, na questão da preservação da água e da vegetação. A prefeitura, ela pode, logicamente, investir em parques lineares, isso é importante, ela pode revitalizar os cursos de água da cidade de São Paulo, mas, sobretudo, como a função do saneamento em si é uma função da Sabesp, que é uma concessionária pública do Estado de São Paulo e que não faz esse trabalho. Eu acompanho como deputado estadual já no 4º mandato na Assembleia Legislativa, inclusive já propus várias vezes uma CPI para investigar a Sabesp, que não cumpre o seu dever, o seu papel, mesmo recebendo milhões de reais da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem menos da metade das suas casas e empresas sem saneamento básico. Não tem tratamento de esgoto na cidade de São Paulo, isso é grave, né? E nós cobramos isso intensamente da Sabesp. E a prefeitura não faz corpo mole, ela não cobra da Sabesp, até porque há um conluio entre os governos da cidade de São Paulo, sucessivos governos, com os governos tucanos do Estado de São Paulo, né? Os PSDB já está há 30 anos governando o Estado de São Paulo e controlando a Sabesp. Então, nesse sentido, assim, é fundamental que uma prefeitura do PSOL faça uma cobrança rigorosa do cumprimento desse saneamento, tanto no tratamento de esgoto, como também do tratamento de água e de expansão, de oferta, né, da água potável a toda a população, principalmente na periferia. Então, a prefeitura tem que fiscalizar e exigir, porque ela paga, né, o povo de São Paulo, da cidade, paga, e paga muito caro, né, por esse saneamento. E a prefeitura vai ter as suas medidas também, que eu citei aqui, né, revitalização da água, investimento pesado em parques lineares, educação ambiental, reciclagem do lixo. Essas são medidas importantes que a prefeitura pode realizar. Mas, repito, temos que cobrar da Sabesp, e, se for o caso, até também, além da Sabesp, trazer outra concessionária para São Paulo, empresa pública, né, para competir com a Sabesp. Então, essa seria uma proposta importante para a gente começar a atacar o problema do saneamento na cidade de São Paulo. E concordo com você a questão da privatização da água, desse projeto aprovado no Congresso Nacional. Isso é grave e vai ficar muito mais difícil, né, esse controle. Por isso que é importante esse controle rigoroso da Prefeitura de São Paulo, uma gestão do PSOL em cima da Sabesp. Agora é a Sâmia, também vai falar sobre o tema saneamento básico. 3 minutos. Bom, primeiro, o tema do saneamento ele é fundamental se a gente for pensar que a nossa prioridade deve ser pensar na população que mora nas regiões periféricas da cidade. Que somente 55% do esgoto de São Paulo é tratado. E quem é que sofre esse impacto? São justamente a população que mora às margens dos rios, às margens das cidades, que muitas vezes estão submetidos a contrair uma série de doenças
mais lucrativas do país. E todos os anos ela termina superavitária. O último balanço, inclusive, da Sabesp é de cerca de 7 bilhões de reais. Isso faz 2 anos. Ao mesmo tempo, é a mesma Sabesp que é responsável pelo maior número de despejo de esgoto nos nossos rios, como no Rio Pinheiros e no Rio Tietê. Então é muito interessante, né, que os tucanos são os mesmos que todos os anos, nos debates eleitorais, dizem que milagrosamente vão limpar o Rio Pinheiros e limpar o Rio Tietê, mas são esses que sustentam que a Sabesp não entregue aquilo para qual ela foi contratada, a partir da parceria que foi estabelecida, inclusive tendo uma alta taxa de lucratividade e colocando a população às margens de uma maneira ainda mais precária na sua vida. É necessário iniciar um debate sobre a revisão desses contratos, principalmente porque a Sabesp não entrega aquilo que ela deve. E em debate com os companheiros e companheiras da nossa setorial ecossocialista aqui de São Paulo, eles inclusive colocaram a necessidade de pautar o tema da municipalização do sistema de saneamento, porque essa é a tendência que aconteceu inclusive em mais de 900 cidades em todo o mundo que adotaram o modelo privado, mas que depois de perceberem a falência que ele significa, a partir da organização popular, foi possível municipalizar e garantir que a água, o tratamento de esgoto, seja um direito da população e não mais uma mercadoria de lucratividade, por exemplo, dos donos da Coca-Cola, que foram os responsáveis pela aprovação do novo marco do saneamento no Congresso Nacional. Também é necessário dizer que existem cerca de 2 milhões de pessoas que vivem à margem de represas e rios na cidade de São Paulo. Essas pessoas muitas vezes são vítimas do racismo ambiental. E é muito fácil, no poder público, para a elite dizer que são elas as supostas responsáveis pela poluição, porque não teriam nenhum tipo de hábito cultural, muito pelo contrário. Essas pessoas, elas podem, se tiverem fomento por parte do Estado, cuidar dos mananciais, inclusive ter algum tipo de geração de renda, de uma outra relação com o meio ambiente, a partir dessa responsabilidade do debate da municipalização e da água como direito. Desculpa, é que estão informando a gente que na fala do Gianazzi e na fala da Sâmia, o som estava muito ruim. E aí ficou prejudicada a fala de vocês, porque o microfone não estava funcionando. Por isso que eu estava te olhando aqui. Então, aí as representações ali poderiam ver como que a gente pode resolver isso, se volta a fala. Do Gianazzi também, é isso? Ok. Tá bom? Mas é importante a gente ter um teste em tempo real, né, para não falar. Gente, boa, dá um retorno, porque... Esse aqui está funcionando bem, então. Esse está perfeito. Então, eu vou tentar... Vamos lá. De novo. Porque eu fiscalizo a Sabesp como deputado estadual há 4 anos na Assembleia Legislativa, fiscalizando várias secretarias e várias estatais. Mas a Sabesp, inclusive, já propôs até uma CPI para investigar a Sabesp, não só por conta da corrupção, que é muito grave, que existe na Sabesp, mas também pela falta de tratamento e de investimento, de fato, no saneamento básico. Então, a Prefeitura tem que usar o seu poder, né, para cobrar a Sabesp, para fiscalizar a Sabesp, e até mesmo apresentando outras propostas, trazendo talvez outra concessionária pública, porque foi colocado aqui, o Boulos colocou, a Sâmia também, a questão da privatização da água. Foi aprovado um projeto privatizando a água, privatizando o saneamento no Brasil, que isso é um retrocesso sem precedentes. Quando o mundo todo está revendo esse projeto de privatização do saneamento da água, o Brasil vai na contramão desse processo. Então, para nós isso é fundamental, fiscalizar a Sabesp, que é a empresa concessionária. Mas também a Prefeitura pode fazer investimentos importantes em parques lineares, ela pode investir na readequação e na recuperação dos cursos d'água da cidade de São Paulo, dos seus rios, desse patrimônio. São Paulo é um município com muitos rios, com muitas águas, né? E isso tem que ser recuperado com educação ambiental, com reciclagem de lixo. Ela vai ter esse papel
também, mas sem cobrança da Sabesp, que é a empresa que realiza o trabalho de saneamento, principalmente nessa pandemia. Não dá para ficar sem água, sem saneamento, num momento tão difícil da história do mundo. A água é fundamental para salvar vidas. Então, uma prefeitura do PSOL tem que cumprir esse papel de fiscalizar e de cobrar eficiência nesse trabalho de saneamento na cidade de São Paulo. Então, agora a Sâmia vai voltar a fazer a fala sobre o mesmo tema para não ficar aí prejudicada no debate. Tá certo, obrigada. Bom, discutir saneamento é... Mexer embaixo? O microfone vermelho é o que eu estava usando e que estava com problema. Agora eu estou usando o outro para ver se melhora. Estão me ouvindo? Alguém está acompanhando lá na rede? Sim. Tá bem? Tá bom, obrigada. Reiniciando, então. Bom, o debate do saneamento é um dos mais fundamentais de serem feitos numa disputa eleitoral municipal, porque a população periférica da cidade de São Paulo muitas vezes convive com esgoto a céu aberto e convive com a falta d'água. Parece até uma piada, mas é uma cidade que, ao mesmo tempo, tem enchente e, ao mesmo tempo, tem muita gente que não consegue ter água na torneira. E isso tem um motivo, é porque a água na cidade e o tratamento de esgoto é feito por uma empresa que ganha muito dinheiro. Aliás, uma das empresas mais lucrativas a nível nacional. Só no ano passado tiveram um balanço de mais de 7 bilhões de reais. E é a mesma empresa que não se compromete, aliás, que não cumpre aquilo que se comprometeu a partir da feitura do seu contrato, que é entregar para a população de São Paulo o acesso à água e o acesso ao tratamento de esgoto. Somente 55% do esgoto na cidade de São Paulo é tratado, e nós sabemos qual é a população que mais sofre. Por isso também, nós do PSOL lutamos muito e votamos contra, que infelizmente foi aprovado, o novo marco do saneamento, que significa a lógica de privatização da água em todo o país, que é uma lógica que já deu muito errado em mais de 900 cidades do mundo inteiro, que inclusive impuseram um processo de luta e de remunicipalização do saneamento, que inclusive é a proposta que nós devemos apresentar durante o processo eleitoral, porque enquanto a água, enquanto o saneamento forem tratados como uma mercadoria, é óbvio que a lógica de manutenção e de gestão vai servir somente aos lucros dos poucos acionistas e empresários que controlam, né, toda essa estrutura. A gente precisa garantir que a população, de fato, tenha acesso. E tem um outro debate também, que diz respeito ao fato de que existem cerca de 2 milhões de pessoas na cidade de São Paulo que residem em áreas de proteção de mananciais. E muitas vezes essas pessoas são vítimas do racismo ambiental. E esse é um debate que eu trago, inclusive, a partir de um diálogo que nós tivemos com militantes da nossa setorial ecossocialista aqui de São Paulo. Porque são pessoas que, às vezes, cultural e socialmente, são criminalizadas e responsabilizadas como se fossem elas as responsáveis por jogar dejetos, por não saber tratar da água. Pelo contrário, essas pessoas podem, inclusive, receber fomento por parte do poder municipal para que elas cuidem das áreas de mananciais, inclusive tem alguma possibilidade de renda. O debate do ecossocialismo está na ordem do dia. A esquerda do século XXI, aqueles que querem postular uma alternativa de poder e de transformação radical da sociedade, devem saber incorporar esse debate do ecossocialismo. E ele passa necessariamente pela transformação desses elementos que acontecem na cidade. Bom, então agora o segundo tema, é política de combate ao racismo. O primeiro a falar sobre o tema é o Gianazzi. Primeiro que o Brasil é um país negro, é um país afrodescendente, mais da metade da população é de raiz afrodescendente, mas ao mesmo tempo o Brasil vive com um racismo estrutural, institucional, individual. E não é diferente na cidade de São Paulo. E o Brasil tem uma dívida enorme com o povo negro. O Brasil tem que fazer uma reparação histórica com os negros escravizados, né? E essa reparação não foi uma reparação não só cultural, espiritual, que essa é reconhecida, mas sobretudo econômica. Essa é a principal, porque foram... acho que teve ali embaixo.
Som. Som, teste. Tá ótimo. Tá parecendo gravação de programa, né? Aqueles programas que volta tudo, fala de novo. Tá parecendo uma gravação do parede. Teste. São 3 minutos, não é isso? Então, me dá o toque aí quando estiver pronto. Recomeça. Não, vamos lá. Tá, mas... Ouvindo? Você avisa, Michele. Começa. Olha, o Brasil é um país racista. O Brasil é marcado por um racismo estrutural, institucional e individual, fruto da escravidão. Foram quase 400 anos de escravidão e o que nós temos hoje são as marcas da escravidão. O Brasil tem uma dívida enorme com o povo negro, não só uma dívida cultural, espiritual, e essa é reconhecida, mas sobretudo uma dívida econômica. O Brasil precisa fazer uma reparação também econômica. Em São Paulo isso não é diferente. São Paulo também é uma cidade que repercute em todas as suas dimensões esse racismo estrutural e institucional. E foram os negros escravos que construíram as grandes cidades do Brasil, e São Paulo também teve uma participação muito importante da mão de obra dos escravos. Então, agora o Brasil, e sobretudo a cidade de São Paulo, tem que ter políticas públicas de combate a esse racismo. E essas políticas devem ser construídas de uma forma transversal, né, e intersetorial também. E aí eu entro no tema que é a nossa candidatura. Ela se pauta na questão da educação. Nós temos que ter um trabalho de educação para cortar o mal pela raiz, né, para já formar as nossas crianças já na educação infantil, entendendo, né, o que é o racismo, para que elas possam combater e não reproduzir esse racismo histórico, estrutural e institucional. A nossa proposta é que haja uma secretaria, né, de igualdade racial na cidade de São Paulo, né, que dialogue, que tenha participação efetiva e seja comandada pelos movimentos negros da cidade de São Paulo, que tenha recursos financeiros, porque às vezes você tem uma secretaria, uma coordenadoria, mas que não tem investimento nenhum, que tenha autonomia administrativa, financeira e política para realizar essa política, que tem que atravessar todas as outras secretarias, empresas concessionárias, né? Aí nós defendemos também a proposta de cidade educadora, que ela vai educar também contra o racismo, né? Contra a homofobia, contra a violência, em relação à violência contra as mulheres também. Então, um trabalho educacional, ele é importante em todos os níveis, um trabalho que combata de fato o racismo na cidade de São Paulo, né? Um projeto, uma política pública transversal e intersetorial, né? E que também a gente possa aprovar uma lei aqui em São Paulo, não pode criminalizar, porque tem a questão do Código Penal, mas nós podemos impor multas para pessoas e estabelecimentos comerciais, por exemplo, que cometam esse crime de racismo. Ok, agora é a Sâmia, que fala do mesmo tempo, política de combate ao racismo. 3 minutos. Me ouvem bem? Posso seguir? Melhor confirmar antes de seguir, para eu não precisar retomar toda a fala depois. Tá bem? Tá ligado. Aqui, pelo menos. Me ouvem bem? Tudo bem, gente? Posso seguir? Tá bom. Melhor confirmar para não ter que repetir tudo de novo, de repente. Bom, o debate sobre as lutas antirracistas estão no centro da conjuntura política internacional. O mundo
vive, assiste e impulsiona um verdadeiro levante antirracista. A partir do que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, que lá não é um caso isolado, mas que aqui no nosso país também não é. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. E é na cidade de São Paulo onde esses efeitos do racismo são mais perceptíveis. Haja visto o que aconteceu em Paraisópolis, no final do ano passado, que evidentemente foi um massacre, que inclusive o irmão de um companheiro nosso era um dos jovens que foram assassinados, um companheiro nosso que constrói a Rede Emancipe. Nós lutamos muito por justiça para esses jovens e, no entanto, tanto os policiais foram absolvidos, quanto criaram uma história para fingir que aquilo se tratava de um procedimento comum. Isso é um expediente, é um modus operandi da forma como a polícia militar se organiza no estado de São Paulo. E, evidentemente, a polícia militar é gerida e coordenada pelo governo estadual, mas a gente está falando da polícia sob a lógica tucana, que muitas vezes quer fazer com que a Guarda Civil Metropolitana se utilize do mesmo expediente, ao invés de ela servir para aquilo que é a função essencial, que é cuidar do patrimônio, que é poder observar, inclusive, e garantir a segurança, o bem-estar da população. O companheiro Gianazzi comentou, e é verdade, passa pelas escolas, pelo debate educacional, também a construção de uma cultura não racista. Por isso, é necessário que a Lei 11.645, que dá direito aos nossos jovens de aprenderem sobre a cultura e a história africana, possa, de fato, ser ensinada nas escolas de São Paulo, porque os nossos educadores, e eu conheço muitos deles, que me dizem, eu gostaria de poder ensinar isso para os meus alunos, mas o Estado nunca me deu formação, nunca me municiou para que eu possa tratar esse debate dentro da sala de aula com os nossos alunos. E falar da luta antirracista é falar da maioria do nosso povo, que vive majoritariamente nas regiões periféricas, que pega 3, 4, 5 horas de ônibus todos os dias para poder ir para o centro da cidade só para trabalhar, mas que lhe é negado o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à moradia, o acesso a emprego. Então, debater a luta antirracista é falar da classe trabalhadora brasileira e da maioria da população da cidade de São Paulo. Por isso também que eu fiz o convite para a nossa companheira Alexia Salvador, para que na chapa do PSOL a gente pudesse ter uma representação direta da cara do nosso povo que mais sofre de Covid, de bala da polícia e de fome. Muito bem, agora o Guilherme, o mesmo tema, 3 minutos. Bom, primeiro quero aqui mais uma vez saudar o verdadeiro levante de luta antirracista que nós vimos nos últimos meses, no mundo todo, e que também teve a sua ressonância aqui no Brasil. O disparador, o gatilho desse levante foi o assassinato covarde do George Floyd nos Estados Unidos. Nós vimos aqui em São Paulo, na semana passada, um caso que, inclusive, simbolicamente, é muito parecido com o do George Floyd. Na Zona Sul, em Parelheiros, uma senhora negra de 51 anos tendo seu pescoço pisado por um policial militar. Isso não é exceção na cidade de São Paulo e no Brasil. Isso nunca foi exceção nas periferias. A realidade da exclusão, da segregação do povo negro está no DNA da cidade de São Paulo. Se nós formos ver a formação urbana de São Paulo, quando os cortiços foram derrubados no centro da cidade, nos anos 30, nos anos 40, e começou a se construir os loteamentos nas periferias, foi expulso o povo negro. Liberdade, no centro, era um bairro negro, depois se tornou um bairro da comunidade japonesa, mas era originalmente um bairro negro, né? E o Quilombo da Saracura, ou seja, os negros foram segregados, expulsos, muitas vezes, inclusive, utilizando o argumento sanitário, higienista, que é o que criou o bairro de Higienópolis, em São Paulo, no combate a epidemias. Agora, numa nova pandemia, o racismo estrutural brasileiro, né, essa herança escravista pesada, esse racismo estrutural se mostrou mais uma vez. Aqui na cidade de São Paulo, a mortalidade entre negros por coronavírus é 62% maior do que entre brancos. Essa mortalidade está nas periferias, está entre trabalhadores e trabalhadoras, está entre os mais pobres. Por isso,
Combater o racismo estrutural em São Paulo e no Brasil é combater a desigualdade brasileira. Não se separam. A política antirracista não cabe numa caixinha que você vai dizer políticas de afirmação, que são, óbvio, totalmente necessárias. Você tem que ter essas políticas próprias, né? Mas elas têm que ser totalmente estruturantes do conjunto das políticas públicas. Na educação, por exemplo, como a Sâmia mencionou, e eu tenho total acordo, a implementação imediata, né, da lei que estabelece o ensino de história africana e história afro-brasileira nas escolas. Ela tem que ser só regulamentada e implementada, ela está aprovada no Brasil, né, e não é feita. Né? Por exemplo, na política de segurança pública. Né? Ok, a Polícia Militar é estadual, mas as GCMs, cada vez numa lógica mais militarizada, são municipais. São Paulo, como a maior cidade do Brasil, pode dar exemplo de construir um outro modelo de polícia que enfrente o genocídio, que enfrente o racismo, que enfrente o extermínio, né, através de uma ressignificação completa da GCM, combatendo o modelo militar e também incluindo o combate ao racismo como algo transversal em todas as políticas públicas. O próximo tema é educação. O primeiro a falar é o Boulos, a segunda é a Sâmia e o terceiro é o Gianazzi. Então, educação, 3 minutos. Bom, primeiramente, em relação à educação, colocar aqui nosso repúdio, né, ao projeto de reabertura precoce das escolas estaduais, municipais, das escolas públicas, agora durante a pandemia. O Dória, apoiado pelo Bruno Covas, aliás, é difícil distinguir os dois, né, tem uma simbiose entre Dória e Bruno Covas, determinou a reabertura das escolas já a partir de setembro, né, sem dar nenhuma condição, sem qualquer tipo de diálogo, da mesma forma como fez a implementação do ensino à distância. Eu tive reunido com professoras e professores do PSOL, né, para bater um papo sobre esse cenário, que atuam na rede municipal, e colocaram a maneira totalmente autoritária, arbitrária, como foi feita a implementação do EAD aqui em São Paulo. Né? Sem falar na maneira excludente. O cartão alimentação, que foi a única coisa que o governo fez para poder garantir minimamente a merenda, que era, por vezes, a principal refeição, ou até a única refeição do dia de vários alunos e alunas da rede, né, não chegou para todos. Tem um valor insuficiente, com a base de R$55, e não chegou para todos e para todas. Então, o primeiro debate que eu queria colocar em tempos de pandemia é que qualquer processo de reabertura tem que levar em conta, em primeiro lugar, a saúde, né, dos profissionais da educação, dos estudantes, de todos e todas que fazem parte da comunidade escolar. Um ano perdido, eventualmente, pode ser garantido, mas uma vida perdida não se volta atrás. Em relação à educação, aí mais como projeto, eu acho que São Paulo tem a oportunidade, a possibilidade, é isso que nós vamos defender e queremos defender como um projeto do PSOL, de resgatar Paulo Freire. Mais do que aumentar o investimento em educação, nós queremos discutir outro projeto, resgatar o que o Paulo Freire fez na gestão da Luísa como secretário de educação, que foi uma gestão democrática nas escolas, botou professor, botou aluno, botou pais para discutir juntos, né? Direção, coordenação pedagógica, rediscutir o currículo, inclusive, né, colocando temas, porque nós não podemos temer em hipótese alguma essas polêmicas, colocando o tema como educação sexual nas escolas, que nós defendemos em debate em rede nacional na campanha presidencial de 2018. Né? Precisamos enfrentar o preconceito, porque do preconceito, inclusive, nasce, né, o extermínio, a agressão, a violência contra a população LGBT. A gente revê o currículo, né? Ensino de história africana e afro-brasileira, educação sexual nas escolas, compatibilizar o currículo com a vida. Nós precisamos formar pessoas para a vida, para a cidadania, com espírito crítico, não engrenagens do mercado de trabalho. E a cidade de São Paulo pode dar exemplo com outro modelo curricular, fazendo uma verdadeira revolução na educação com base nos ensinamentos do mestre Paulo Freire. Agora é a Sâmia.
Claro, acho que o primeiro tema, quando a gente pensa em educação, é o não acesso ao direito à educação que boa parte dos nossos jovens, crianças e também educadores tiveram nesse contexto da pandemia. Primeiro, pelo fato de que muitos deles não têm acesso a equipamentos tecnológicos e à internet para que a educação à distância, que de longe não é o modelo ideal, mas poderia ser suplementar e complementar durante o processo da pandemia, muitos deles não têm acesso a isso. E é responsabilidade do poder público garantir que esses jovens possam ter acesso ao Wi-Fi gratuito, à internet e a equipamentos tecnológicos. Isso deve ser proposta do Partido Socialismo e Liberdade durante o processo eleitoral, para os educadores, mas também para os estudantes. Também repudiar, evidentemente, essa tentativa ridícula, essa proposta de volta às aulas precoces das crianças. Hoje tem uma estimativa de que cerca de 300 crianças, infelizmente, já faleceram por Covid-19 no nosso país. E esse índice, com cálculo de especialistas, pode chegar a 700 mil crianças a partir dessa reabertura precoce. Nós não podemos admitir que as nossas crianças sejam expostas a esse risco por irresponsabilidade e por pressão, né, pela ganância da lógica dos tucanos que governam o nosso estado e que também governam a nossa cidade já há alguns anos. Também destacar que, nesse contexto de pandemia, muitas crianças passaram fome, porque esses R$ 55, quem é mãe de família, pai de família, sabe que isso não garante uma compra no mercado e não garante a alimentação das crianças. Mas também não foi uma surpresa esses R$ 55, porque a gente está falando da mesma prefeitura que há 2 anos queria dar ração para as crianças se alimentarem. Vocês devem lembrar da luta forte que nós travamos e derrotamos na Câmara Municipal contra esse projeto criminoso de farinata do senhor João Dória e do senhor Bruno Covas, que na época era vice-prefeito, e que, se eles pudessem, se a gente não tivesse barrado, certamente eles queriam colocar como modelo de alimentação das nossas crianças e não o fortalecimento do PNAE, dos 30% de compra de alimentos da agricultura familiar, para, inclusive, fortalecer os agricultores aqui da nossa cidade, como os que são da Zona Sul. Falar do direito à educação é falar de creche. E falar de creche é lembrar que existem 65 mil crianças na fila das creches. E que, ao invés do governo investir em infraestrutura para garantir vagas para todos, hoje está distribuindo um voucher, que inclusive nós entramos no Ministério Público, nós e o mandato do companheiro Toninho Vesper, para derrotar essa atrocidade. Porque voucher não é direito à educação, voucher, inclusive, cria desigualdades entre os próprios alunos e não garante o fortalecimento da educação pública gratuita e de qualidade. E é também observar que existem máfias que controlam boa parte da educação infantil na cidade, que precisam ter todos os seus contratos auditados e revistos, porque eles ganham muito dinheiro com o desvio de verba, que deveria ser para estrutura educacional, para a merenda das crianças, e ganham muito dinheiro, enquanto nossos jovens, infelizmente, estão sem o acesso à educação garantido. E, por último, garantir o direito ao debate sobre a diversidade, uma cultura e uma educação antirracista, anti-LGBTfóbica e antimachista é parte das tarefas fundamentais nas escolas municipais. Para nós, a educação é um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal, pela LDB, pelos planos de educação, todos eles, desde o nacional, estadual, o municipal. E nós temos que garantir nesse direito à educação, né, o direito ao acesso à educação, à permanência, à qualidade de ensino. Nós temos que garantir também o acesso à educação para o EJA, a educação de jovens e adultos, para as pessoas que não tiveram acesso ao ensino, à educação básica na idade própria. E São Paulo tem milhares e milhares de pessoas nessa situação que não têm acesso à educação de jovens e adultos. Nós temos que garantir também a inclusão de crianças, adolescentes e jovens com deficiência, ou seja, nós defendemos o que está na LDB, no capítulo da educação especial, isso é fundamental, e na nossa rede existe um grande processo de exclusão ainda nessa área. E para investir em educação, nós precisamos aumentar os recursos. São Paulo investe pouco e uma parte do orçamento está privatizada, né?
Tanto é que a educação infantil na cidade de São Paulo é quase toda privatizada, através das OS. Existe até investigação do Ministério Público e da polícia em cima dessas máfias das OS que administram milhares de creches na cidade de São Paulo. Nós defendemos que o atendimento na educação infantil tem que ser feito através da rede direta, com construção de novos equipamentos, de SEIs, de EMEIs e de escolas do ensino fundamental. Na fundamental também nós temos superlotação de salas, nós temos que expandir o atendimento e diminuir o número de alunos por sala, através da construção de mais escolas, porque o que nós estamos assistindo é uma privatização do orçamento. E para isso nós temos que recuperar os 31% para a educação. Então, uma das principais bandeiras do PSOL tem que ser a volta dos 31% para a educação, para a manutenção e desenvolvimento do ensino, para que nós possamos atender toda a demanda escolar em todas as áreas com qualidade de ensino. Nós defendemos a educação crítica, libertadora, emancipadora. Nós temos um projeto de educação para a cidade de São Paulo. Mas nada disso vai acontecer sem investimento pesado na valorização dos profissionais da educação, dos professores, do quadro de apoio escolar e dos gestores, diretoras, coordenadoras pedagógicas, supervisoras de ensino, porque sem investimento dos profissionais da educação não haverá oferta de qualidade de ensino na cidade de São Paulo. Bom, agora o último tema é política para as mulheres. A primeira a responder é a Sâmia, depois o Boulos, depois o Gianazzi. Falar de política para as mulheres é falar de política para a maioria da população, para aquelas que sofrem dupla ou triplamente com a estrutura da exploração, do racismo e da opressão. A gente está falando de mães, chefes de família, provedoras do lar, que são, inclusive, aquelas mais impactadas também pela pandemia da Covid-19, que moram nas regiões periféricas da nossa cidade, que até hoje não conseguiram ter acesso ao auxílio básico emergencial que o governo federal deveria, já está pagando há muitos meses, e que o governo municipal se negou a garantir uma renda básica paulistana como complemento. Afinal de contas, viver com R$600 na cidade de São Paulo, eu tenho certeza que o senhor prefeito Bruno Covas não tem condição, e nenhuma família sustentada pelas mulheres, com essas mães batalhadoras, também tem a menor condição de viver nessa situação. Mas falar de mulheres também é pensar que a gente vive numa situação de profunda violência, e que o feminicídio é uma pandemia com a qual as mulheres precisam conviver além da pandemia da Covid-19. E, infelizmente, a rede de enfrentamento e de acolhida às mulheres vítimas de violência na cidade de São Paulo foi completamente destroçada pelo senhor Bruno Covas e pelo senhor João Dória. É necessário, junto ao movimento feminista, ao movimento de mulheres, que é absolutamente pulsante, lindo e nos traz esperança para o futuro, construir, reconstruir, colocar de pé essa rede de acolhida a mulheres vítimas de violência, inclusive a partir de um projeto que nós acabamos de aprovar no Congresso Nacional, que é de utilizar uma série de hotéis, pousadas e moradias, que são, aliás, terrenos e prédios abandonados no centro da cidade, para poder acolher as mulheres vítimas de violência no contexto de pandemia, mas também no cotidiano. É discutir paridade nos órgãos de poder. E paridade é necessária para que as pessoas comecem a se acostumar, que as mulheres estão, sim, em todos os lugares, falando de todos os assuntos e com capacidade política, tanto quanto os homens que tradicionalmente estão nesses espaços. É discutir salário igual para aquelas que, afinal de contas, têm trabalho igual, dobrado ou triplicado. E punir as empresas, que são muitas, que hoje se negam a pagar o mesmo salário para os homens e para as mulheres. É discutir a política sexual e reprodutiva, que, infelizmente, não é garantida como direito nas periferias. É necessário que em todas as UBSs e hospitais da cidade tenham, sim, ginecologistas em instrução para que as nossas jovens não possam ter direito ao planejamento sexual e reprodutivo, planejamento familiar, e que dentro das escolas exista, sim, o debate contra o machismo, para que ninguém cresça machista, e que as meninas saibam quais são os seus direitos, para que elas não precisem ser violentadas e nem estupradas, e que isso não seja mais naturalizado na nossa sociedade. É também discutir creches, como eu disse no último ponto, e é discutir
os servidores e as servidoras da cidade de São Paulo, que são a maioria das servidoras, das professoras, que infelizmente estão há anos recebendo 0,01% de reajuste e que tiveram um criminoso Sampa Prévia aprovado há 2 anos, que precisa ser revogado. Bom, nós fizemos, na semana passada, uma plenária com mais de 150 mulheres, uma plenária virtual pelo Zoom, com mais de 150 mulheres filiadas ao PSOL, junto com a Luísa Erundina, a primeira mulher a governar São Paulo, para, inclusive, ouvir as propostas e as questões que vinham em relação a uma política pública urbana que fosse comprometida com a luta feminista, né? Esse deve ser um princípio fundamental. A política de combate ao racismo precisa ser construída junto com o movimento negro, com os movimentos negros da cidade. A política de combate ao machismo, também estrutural, precisa ser construída junto com os movimentos feministas da cidade. E queria elencar aqui algumas propostas que nós debatemos, algumas delas, inclusive, como a lista suja do machismo, a gente havia apresentado já na eleição de 2018 como resultado desse debate, né? Existe a lista suja do trabalho escravo, que é regulamentada, que são empresas que são flagradas com trabalho escravo e que vão para essa lista e, ao estarem na lista, tem uma série de vedações, não podem fazer contrato com o poder público, não podem, enfim, tem restrições. Nós podemos e devemos criar a lista suja do machismo. Empresas que paguem salário menor para as mulheres em relação aos homens para o mesmo tipo de trabalho devem ir para essa lista suja, ser proibidas de prestar contrato com o poder público, ter o seu nome exposto e, enfim, sofrer vários tipos de sanção. Um outro debate é em relação à violência contra a mulher. A Sâmia apontou muito bem, o número de feminicídios aqui na cidade de São Paulo cresceu muito, de violência doméstica cresceu muito durante a quarentena, durante o período de isolamento da pandemia, não é? Outra proposta que apareceu nesse nosso debate foi qualificar um setor da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo como a Guarda Maria da Penha, com uma função específica de combater e prevenir a violência contra a mulher. Porque os relatos são muitos de mulheres, sobretudo da periferia, que quando sofrem agressão e vão para uma delegacia da mulher, sofrem a segunda humilhação. Então é preciso ter profissionais qualificados, servidores e servidoras qualificadas para que possam prevenir e combater a violência machista que existe na cidade de São Paulo. Esse tema é um tema muito importante. Como existe o racismo estrutural na nossa sociedade, existe também o machismo estrutural. A sociedade brasileira é extremamente machista. Eu, como professor, como educador, defendo, em primeiro lugar, que esse tema seja amplamente debatido de uma forma crítica no currículo escolar, nas nossas escolas, de uma forma, inclusive, transversal. E também em toda a cidade de São Paulo, uma administração do PSOL tem que fazer esse debate. E nós tivemos um avanço importante agora no Supremo Tribunal Federal, que já julgou 3 leis municipais, né, dizendo que elas são inconstitucionais. Inclusive, um dos pareceres diz exatamente que é obrigação do Estado brasileiro debater orientação sexual, né, e todos esses temas. Então, é praticamente uma derrota para esse movimento Escola Sem Partido, que sempre se colocou contra esse debate nas nossas escolas, porque a Escola Sem Partido nada mais é do que um movimento contra a emancipação das mulheres. Essa é a verdade. Ele surge a partir dessa, né, para se contrapor à luta das mulheres. Então, do ponto de vista educacional, para nós isso é fundamental, uma educação antimachista em todas as nossas escolas e que esse tema também seja feito de uma forma transversal na cidade de São Paulo. Agora, o racismo é crime, né? Tem a Lei Maria da Penha, nós temos que ter instrumentos de denúncia, de cobrança e de punição na cidade de São Paulo. E também para beneficiar as mulheres, que é muito importante defender essa igualdade, porque as mulheres são as mais afetadas pela falta de políticas públicas na área da saúde, da educação. Aí nós temos muitas propostas. Uma delas é uma assistência estudantil para as mães que estudam. Elas precisam de uma bolsa,
né? Isso é fundamental. Nós defendemos o contraturno nas escolas, porque a mãe que trabalha, que deixa o seu filho 4, 5 horas numa escola, depois ela precisa pegar o seu filho, né, e levar para um outro local, e não há essa rede de proteção a essa criança. Então, o contraturno é fundamental. O contraturno seria realizado em outras instituições, em outras áreas. Isso beneficia imensamente a mulher. E uma educação também antimachista na Guarda Civil Metropolitana. Ela tem que ser educada nesses princípios, né, dentro do princípio antirracista, antimachista e anti-homofóbico. Bom, agora as perguntas que nós sorteamos, que foram duas, né, combinadas. Duas filiadas fizeram perguntas lá no chat. A primeira é: Dória e Covas desmontaram as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher e a promoção da igualdade racial em São Paulo. Como nós do PSOL iremos apresentar a retomada dessas políticas e avançar? Essa é a primeira pergunta. Então, a primeira a responder é a Sâmia, depois o Gianazzi e, por último, o Boulos. 3 minutos também. Bom, a gente acabou abordando um pouco esse tema na última pergunta, mas é excelente que a gente possa se aprofundar, porque eu acho que é um dos temas mais fundamentais que movem, inclusive, boa parte da militância no PSOL, né, que é justamente a partir da compreensão da centralidade do debate do feminismo, das 99%, no enfrentamento ao sistema. E, sem dúvida, o tema da violência contra as mulheres é um dos elementos também provocados pelas desigualdades estruturais do capitalismo. Vejam só, é uma forma de tentar conter as mulheres a partir da sua potência, seja a potência de participação política, a potência de vida sexual, de vida amorosa, de vida afetiva. A violência é um instrumento de dominação. Inclusive, a violência é um instrumento que pode levar a parte dessa lógica mais geral de morte, que é a política de morte que o senhor Jair Bolsonaro implementa, e, por isso, também é um elemento central de enfrentamento antissistêmico. E aqui na cidade de São Paulo, ainda que o prefeito Bruno Covas, por muitas vezes, se diga simpático e amigo das mulheres, ele age como um machista de primeira ordem, porque, junto com o senhor João Dória, ele, como a companheira colocou, ele destroçou a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. No ano passado foi aberta a Casa da Mulher Brasileira, mas não por competência ou por iniciativa do Poder Municipal, mas porque empresas privadas acabaram financiando e complementando um repasse que vem já há muitos anos do próprio governo federal. É necessário colocar de pé casas de passagem, casas-abrigo, centros de referência, junto em construção com esse movimento dinâmico e potente que é o movimento de mulheres na cidade de São Paulo. Construir uma educação não machista dentro das escolas, formação e instrução para servidoras e para os servidores, para que eles saibam lidar com o tema do machismo no cotidiano, e também pensar um outro tipo de violência, que é a violência sexual, que acomete principalmente meninas de cerca de 15, 16 anos, são as principais vítimas da violência sexual, e que nos nossos postos de saúde ainda não há acesso a contraceptivos, a educação sexual, a planejamento familiar, e muitas delas são também submetidas a uma lógica de violência, ou seja, crescem a partir do ideal de romantização das relações, mas com isso são enfiadas em relações abusivas, são abusadas muitas vezes dentro das suas próprias residências. É uma reflexão importantíssima. Se a principal mensagem é fique em casa para as mulheres, a casa, muitas delas, é o último lugar que elas gostariam de estar, porque significa uma vida permanente de violência. E é, sim, responsabilidade do Estado cuidar da vida das mulheres e enfrentar a dupla pandemia que a maioria delas enfrenta na cidade, a da Covid-19 e a do feminicídio. Olha, o PSOL tem uma longa trajetória de luta no enfrentamento na violência contra as mulheres, numa política antimachista. Eu acho que logo de início, numa administração, numa gestão do PSOL, nós temos que criar duas, eu falei da Secretaria do Negro em São Paulo, mas uma Secretaria da Mulher e a Secretaria do Negro também, na verdade, né? Uma Secretaria LGBT, uma Secretaria do Negro e uma Secretaria nessa área, porque para sinalizar
instrumentalizando essa secretaria com recursos financeiros, com autonomia financeira, administrativa e política para organizar essa política de combate ao machismo e à violência contra as mulheres e contra os negros numa outra secretaria. Acho fundamental isso, seria uma sinalização importante, porque não adianta ter coordenadoria do negro, coordenadoria da mulher. Essas coordenadorias nunca tiveram autonomia, foram coordenadorias sem recursos. Então, do ponto de vista da administração, aí é uma proposta muito concreta. E essas secretarias fariam a articulação com todos os movimentos, com todas as lutadoras e lutadores de cada área para fazer esses enfrentamentos. Porque é inadmissível esse desmonte que houve realmente com as gestões de Dória e depois de Bruno Covas. Isso também acontece em nível estadual, o desmonte das políticas públicas. E, sobretudo, a luta por mais investimento nas áreas sociais, como o SUS. Um SUS subfinanciado, sucateado, prejudica as mulheres, que são as maiores usuárias do Sistema Único de Saúde. São as mulheres as mais atingidas pela falta de investimento em educação pública, em assistência social, no lazer e na cultura. Então, esses investimentos fortalecem a luta das mulheres na cidade de São Paulo. Além das propostas que eu já tinha apresentado anteriormente, uma bolsa para as mulheres, para as mães que estudam, isso é fundamental para que elas possam se emancipar também profissionalmente e economicamente, isso é fundamental. A realização do contraturno na rede municipal também é uma maneira de ajudar as mães que trabalham, porque elas vivem na cidade de São Paulo esse drama: o filho estuda até um determinado horário e depois ele vai para casa. Então, isso inviabiliza, por exemplo, que a mulher possa trabalhar. Então, o contraturno é fundamental hoje na rede pública de ensino. Bom, na questão anterior, todos nós já tínhamos levantado pontos importantes, queria só reforçar alguns deles aqui inicialmente, né? A lista suja do machismo, né? A Guarda Maria da Penha, a importância também de, na política de saúde, o combate à violência obstétrica, né? Em relação ao combate ao racismo, né? A implementação da lei na cidade de São Paulo, na rede escolar, sobre a obrigatoriedade do ensino de história africana, de história afro-brasileira, e fazer tudo isso num diálogo permanente, numa participação permanente com o movimento de mulheres e com o movimento negro. Eu queria acrescentar duas questões a respeito de política para mulheres na cidade de São Paulo. Uma delas é a importância de construção nas periferias de casas de acolhimento e centro de referência. Dando um exemplo aqui de uma casa que eu conheci, que é organizada, inclusive, pelo movimento de mulheres ligado ao MTST, na cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo, que é a Casa Teresa de Benguela, de acolhimento de mulheres que sofrem violência doméstica e, ao mesmo tempo, um centro de referência que faz debate, que faz formação, que faz orientação, que organiza, né? É muito importante que isso não venha como uma política de cima para baixo da gestão pública, mas que seja um processo participativo junto com os movimentos sociais. Nesse caso, o movimento de mulheres. E a segunda questão é em relação ao acesso à moradia. É essencial que qualquer programa habitacional na cidade de São Paulo tome como prioridade que a casa saia no nome da mulher. Historicamente, a dificuldade que muitas mulheres têm de se libertar da violência doméstica é que muitas vezes não tem para onde ir. A casa está no nome do marido, é dele, do agressor. Então, você ter moradia popular em que a casa sai no nome da mulher também é uma forma, além de garantir maior independência, de combater a violência doméstica, né? E que isso seja feito junto com um programa habitacional que inverta a lógica histórica de São Paulo, onde mulheres negras, negros e negras, são jogados para as periferias nas piores condições e o centro é reservado para uma elite ou para a classe média. Pobre tem que morar no centro, mulher negra tem que morar no centro, porque isso toca em tudo, inclusive no tema da mobilidade, de não ter que ficar 3 horas dentro de um ônibus, de um trem para chegar até o local de trabalho, porque o centro dos empregos está no centro expandido de São Paulo, na região central.
É essencial desapropriar os imóveis abandonados na região central de São Paulo, que só no centro expandido são mais de 40 mil, e destiná-los para moradia popular, com locação social e ter um programa específico para atendimento e habitação para mulheres, sobretudo mulheres vítimas de violência. A segunda pergunta é da Jaqueline, e ela pergunta o seguinte: diante do caos na educação, quais são as propostas para a proteção da saúde dos alunos e dos servidores? A primeira é a Sâmia, o segundo é o Boulos e o último Gianazzi. É muito importante debater os educadores e os servidores da cidade de São Paulo, primeiro porque, sem dúvida, eles são um dos principais públicos eleitores que acompanham, votam no PSOL, torcem justamente porque o nosso partido tem no seu DNA a valorização dos serviços públicos e sabe, diferentemente de vários outros, inclusive partidos de esquerda que ao longo da história entraram nessa lógica de criminalizar o servidor, de achar que ele é o grande problema orçamentário das cidades. Aliás, a história do nosso partido vem dessa luta, quando em 2003 o governo Lula fez uma primeira reforma da Previdência e alguns parlamentares foram expulsos porque se recusaram a votar a favor da reforma da Previdência. Isso está no DNA da nossa história e, por isso, a gente segue nesse diálogo, nessa valorização e, sem dúvida, vão ser parte fundamental, inclusive, da campanha, no final do ano, do PSOL à Prefeitura de São Paulo. É importante dizer, eles estão há muitos anos sem reajuste, é 0,01%. É uma vergonha, tendo em vista, inclusive, que os preços só aumentam, que ao contrário do que dizem, não são marajás. Ganham salários muito baixos, moram nas regiões periféricas e é quem mantém os serviços públicos para o pobre, para o trabalhador funcionando. É por isso que querem, na verdade, criminalizar os servidores. E também é importante dizer, como eu já disse no início, mas repetir, foi aprovado o Sampaprev criminoso na Câmara Municipal, baseado numa gestão absolutamente fraudulenta do Paulo Maluf, que desviou milhões do Funprev, e hoje tem esse confisco salarial dos servidores e das servidoras, né, que são a maioria dos servidores de São Paulo, e que também tem, inclusive, um aporte ainda maior do Estado para ir de novo para esse fundo que não tem a menor transparência, que é um troço completamente sem sentido e que faz com que o direito à aposentadoria deles seja atacado. E é importante denunciar, no contexto da pandemia, nem sequer acesso a materiais de proteção a Prefeitura garantiu às servidoras e servidores. Guardas civis metropolitanos, educadores, trabalhadores da saúde, gente, que são a linha de frente do enfrentamento à Covid-19. Várias mulheres, enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliar de enfermagem foram contaminadas pela Covid-19 porque não tiveram acesso à máscara, à luva, a álcool gel, a materiais de proteção, não tiveram direito a uma jornada de trabalho que não fosse extenuante, exaustiva, e não tem, inclusive, locais de descanso nos seus locais de trabalho, sendo que elas deveriam ser as primeiras a serem valorizadas, porque a gente está falando de pessoas que salvam as vidas. E pensar especificamente nas escolas é pensar nos jovens, nas crianças, pensar nos educadores. E quando eu falo educadores, é pensar que todo o corpo que trabalha na escola tem os professores, que são valorosos, precisam ser valorizados, mas também tem todos os demais profissionais da educação que, inclusive, no contexto da pandemia, estavam se deslocando, muitos deles, para a escola. Sabe para quê? Para garantir o atendimento da população, garantir a transferência dos alimentos que ainda estavam estocados, para garantir a produção de merenda para as crianças, e que são pessoas que, inclusive, são muitos líderes comunitários dos seus bairros e que devem ser convocados a se organizarem no PSOL. Eu quero me dirigir aqui a servidoras e servidores públicos de São Paulo, filiados ao PSOL, amigos, eleitores do PSOL. O que nós vimos acontecer nos últimos anos no Brasil foi a tentativa quase de criminalizar os servidores e o serviço público. Vagabundo, parasita, né? Privilegiado. Esse foi o discurso de reforma da Previdência. Se vendeu uma ideia completamente falsa. E que o objetivo final era, em última instância, acabar com o serviço público. Destruir o serviço público, porque sem servidor não existe serviço público. A maior parte dos servidores públicos de São Paulo e do Brasil, né, são pessoas que vivem com muito pouco, que passam necessidade, que não têm plano de carreira, que não têm valorização. Nós precisamos radicalmente construir uma política de valorização do servidor e da servidora pública.
tomando como referência, inclusive, o que já se fez, sobretudo no governo da Luísa Erundina, que foi o governo que combinou valorização do servidor e da servidora na educação, na saúde, na assistência social, com participação democrática. Isso é essencial. E nesse momento de pandemia, onde atiravam pedra no SUS e agora batem palma para os profissionais de saúde na janela, muito bem, mas que isso não seja apenas uma onda, que a gente tire a lição disso, que é a valorização não só dos profissionais de saúde, mas de todos os servidores. E tirar essa lição começa por a gente não expor os servidores, nesse caso junto com crianças, com estudantes, né, a um retorno precoce às aulas. Né? A questão que foi levantada, quer dizer, olha, eu tenho recebido denúncias, Janás, imagino você também por ser da área, de professores que estão sendo obrigados a ir para as escolas mesmo sem aula. Né? Quer dizer, o próprio tema do ensino à distância, que o ensino à distância não pode ser regulamentado, ele não substitui o ensino presencial. E digo aqui como alguém também que é pai de 2 meninas que estão tendo ensino à distância todo dia de manhã e que acompanha. Ainda mais com profissionais de educação que não foram também preparados e qualificados para essa situação, com uma precariedade em relação ao acesso à internet. Mas enquanto for necessário, num período de pandemia, que a gente não sabe o quanto tempo vai durar, com novos ciclos eventualmente, ter algum tipo de educação à distância, ora, a prefeitura tem a obrigação de qualificar os profissionais da educação para isso, nesse caso, e também de garantir acesso aos estudantes, garantir Wi-Fi, garantir pacote de dados. No mundo todo isso está sendo feito, em vários países do mundo. Aqui se ignora, queriam até manter o Enem na data original, ignorando a exclusão digital que existe no nosso país. Então, do ponto de vista de proposta, acho que é acabar com qualquer tipo de assédio, de exigência absurda dos professores irem sem aula, de garantir a acessibilidade digital enquanto houver o período de EAD em algum momento, são propostas essenciais. E, óbvio, distribuição de EPIs em qualquer tipo de retorno que seja dialogado, discutido com os servidores e garantindo a saúde dos servidores e estudantes em primeiro lugar. Olha, essa pergunta é muito importante, né? A saúde dos alunos e dos profissionais da educação durante esse processo de pandemia. Primeiro, quero fazer uma grave denúncia do decreto criminoso e genocida que o Dória publicou no Diário Oficial de volta às aulas. Isso é um absurdo, né? Nós somos totalmente contra, já acionamos o Ministério Público Estadual, estamos acionando as cortes internacionais, porque caso ele seja levado à risca, haverá um verdadeiro genocídio da educação. Professores, profissionais da educação com certeza morrerão, familiares e mesmo alunos, né? Já tem estudos mostrando isso. Então os professores não voltam, não haverá volta às aulas sem condições seguras sanitárias. Isso já está decidido, né, por todas as entidades que representam os professores. E também denunciar a farsa da educação à distância, tanto na cidade de São Paulo, como também do ponto de vista estadual. Isso é uma farsa, não funciona. Isso está sobrecarregando os professores. Existe também, aqui na cidade de São Paulo, uma determinação do Bruno Covas, obrigando mais de 18 mil servidores da educação a permanecerem nas escolas, e eles estão morrendo. Nós estamos perdendo coordenadoras pedagógicas, agentes de organização escolar, diretoras de escolas. É grave a situação. Agora não tem como voltar nessas condições, em escolas de lata na cidade de São Paulo, em escolas superlotadas, sem água, sem sabonete, sem papel higiênico. Isso é um genocídio e nós não vamos aceitar. Nós temos que reconstruir as escolas na cidade de São Paulo. É inviável, né? E para isso nós precisamos, né, colocar em prática o que nós chamamos de gestão democrática da educação pública. Qualquer protocolo, qualquer saída para a educação e qualquer volta às aulas, ela deve passar necessariamente por um grande debate entre os servidores da educação, que estão, né, com as suas carreiras defasadas, são vítimas do arroxo salarial, da falta de reajuste salarial, da falta de reposição das perdas inflacionárias, né? Nós temos que revogar imediatamente o Sampaprev, que representou na cidade de São Paulo um confisco salarial e um confisco de direitos previdenciários. Então, a valorização dos servidores da educação é fundamental para
enfrentar, sobretudo agora a volta às aulas, que não pode ser feita nesse ano. Não pode, porque se ela for feita, de acordo com o decreto criminoso e genocida do Dória, nós vamos ter um genocídio na educação, de professores, servidores e de alunos e pais de alunos também. Bom, nós respondemos, cumprimos o nosso tempo, né? Quero agradecer aos 3 pré-candidatos, agradecer todo mundo que participou, ajudando a gente aí nos probleminhas técnicos, que acho que a gente conseguiu resolver. E agora vem as considerações finais. Então, já vou me despedir de todo mundo. A ordem das considerações, o primeiro é o Boulos, o segundo é o Gianazzi e a terceira é a Sâmia. São 5 minutos, tá bom? Bom, quero cumprimentar inicialmente Gianazzi, Sâmia, pelo elevado nível do debate, um debate qualificado que mostra o quanto o PSOL é um partido necessário e tem todas as condições de apresentar um projeto para mudar a cidade de São Paulo. Quero cumprimentar todas e todos que nos acompanharam nesse debate, com os probleminhas técnicos, mas que seguiram insistentes e participaram da nossa discussão, que enviaram perguntas. O debate, a prévia partidária, longe de ser um sinal de divisão, é um sinal de maturidade. É um sinal de respeito e expressão à pluralidade, à diversidade do partido. E eu tenho certeza que, nesse final de semana que nós vamos realizar as prévias, saindo os resultados no domingo, qualquer que seja ele, independente de qual seja a pré-candidatura vitoriosa, o partido vai sair unido. O pessoal vai sair unido para construir uma grande campanha em São Paulo, uma campanha que revolucione São Paulo, uma campanha que mobilize esperança, sonho, mentes e corações para construir um processo de mudança profunda e radical. O pessoal tem a oportunidade de apresentar um projeto que seja competitivo em São Paulo, sem perder as suas raízes, sem perder a sua independência política e com muita amplitude. O pessoal que eu acredito e que defendo e que quero expressar, se for escolhido o pré-candidato do nosso partido, é o pessoal que eu conheci rodando pelo Brasil quando fui candidato a presidente da República em 2018. É o pessoal das Castanheiras em Belém, que se organizaram e tem núcleos do partido. É o pessoal que eu vi nas aldeias indígenas do sul do Maranhão, junto com a Sônia Guajajara. É o pessoal enraizado na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Ou aquele que constrói sambas de roda no movimento negro, em Vitória, como eu pude presenciar. É o pessoal de todas as lutas. Um pessoal com diversidade, com negros e negras, com mulheres, LGBTs, com sem-tetos, com sem-terras, com entregadores de aplicativo, com a diversidade que representa a classe trabalhadora brasileira. É esse pessoal popular, com o pé no barro, enraizado nas periferias, com radicalidade, com um projeto próprio, socialista, e ao mesmo tempo com capacidade de falar para fora, de dialogar com o nosso povo, de ampliar, de construir unidade num momento tão grave, sem baixar nenhuma das nossas bandeiras. É esse modelo de partido que a gente acredita. E é esse modelo de partido e essa campanha que a gente acha que pode mudar São Paulo. E quero terminar fazendo um chamado a todas as filiadas, a todos os filiados do nosso partido aqui em São Paulo, que votem. Votem nas prévias de amanhã e de domingo. Foram tomados todos os cuidados sanitários, né, com horário, inclusive, específico para a votação do grupo de risco, com disponibilidade de álcool gel, com equipamentos de proteção, para que todos e todas possam exercer o seu direito democrático, enquanto filiado, enquanto filiada, de votar e decidir os rumos do partido. De decidir quem nos representará numa eleição histórica para fazer de São Paulo a capital da resistência ao bolsonarismo, para construir em São Paulo uma verdadeira revolução solidária, com outro modelo de cidade, com prioridade nas periferias, com pobre morando no centro, com uma cidade diversificada. É esse o projeto que a gente tem a apresentar. E, mais uma vez, uma enorme honra poder
compor essa pré-candidatura ao lado da nossa querida guerreira Luísa Erundina. Uma reserva ética da esquerda brasileira. Mulher nordestina que veio lá da Paraíba, chegou em São Paulo, assistente social, foi trabalhar na favela, ninguém acreditava. 2 dias antes da eleição estava em terceiro. Ganhou a eleição e foi a primeira mulher a governar a cidade de São Paulo. É muito importante que a gente possa construir esse projeto juntos e juntas. Por isso, aos filiados e filiadas do PSOL, eu peço o seu voto nas prévias para Boulos e Erundina. Um abraço. Olha, Sâmia e Boulos. Diga lá. Sim. Sâmia e Boulos, eu espero que... Eu tenho certeza que esse debate ele tenha servido para que nós possamos coletivamente construir um programa do PSOL para a cidade de São Paulo, né? Logicamente que o programa não está pronto, ele será construído pelos vários grupos, não só do PSOL, coletivos do PSOL, mas também coletivos de fora do PSOL, e o debate ele tem essa função, né? Nós não estamos fazendo aqui uma luta interna, né? Um internismo partidário, que essa não é o nosso objetivo, é construção de propostas. E eu acredito e defendo que o PSOL faça os enfrentamentos necessários nessa eleição. Primeiro, se assumindo como um partido socialista, um partido de esquerda, um partido que não tem medo de dizer o seu nome, né? E que faça os enfrentamentos necessários contra o protofascismo, né? do bolsonarismo, que é forte na cidade de São Paulo, contra a direita liberal de Dória, de Bruno Covas, da Rede Globo, de Moro, né? Contra esse desmonte do estado de bem-estar social, que é fortíssimo na cidade de São Paulo. O estado de bem-estar social está sendo desmontado da nossa cidade, e que enfrente também, né, e faça denúncia do petismo em São Paulo, porque o petismo cometeu aqui a traição de classe. Isso tem que ser denunciado. O PSOL tem uma diferença enorme. Nós somos a verdadeira esquerda, coerente, né? São Paulo teve uma administração medíocre do Haddad, todos nós sabemos, uma gestão muito fraca. Na área da educação nós tivemos 2 greves, e foi o Haddad que apresentou o Sampaprev. Então nós temos que denunciar o que aconteceu aqui, traição de classe na cidade de São Paulo. Essa é a tarefa do PSOL, né? E enfrentar todos os outros dilemas, as máfias. A máfia do lixo tem que ser enfrentada, a máfia das OS, a máfia da merenda escolar, a máfia da especulação imobiliária. Nós temos que inverter todas as prioridades, né? Colocando todos os equipamentos públicos da cidade de São Paulo, todos os serviços, colocando o orçamento a serviço da periferia. Nós temos que inverter todas as prioridades, transformando a periferia na nova centralidade, ou novas centralidades, né? Aproximando os investimentos na periferia da cidade de São Paulo. São Paulo não pode mais ter essa centralidade que tem hoje no centro da cidade. Então, todas as nossas políticas devem caminhar nessa direção, mas, sobretudo, combatendo, como eu disse no início, as graves e profundas desigualdades sociais e econômicas da nossa cidade, combatendo todas as opressões, né? Uma gestão do PSOL tem que caminhar nessa direção. Então, o nosso programa ele tem que ser organizado a partir desses fundamentos, e tendo como eixo fundamental a educação pública em todos os níveis, né? Na creche, na EMEI, enfim, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no MOVA, que a gente conseguiu resgatar agora, que ia ser fechado, que foi também obra de Paulo Freire, na cidade de São Paulo. Nós vamos defender aqui uma educação pública gratuita e de qualidade, uma educação emancipadora, libertadora e libertária, né? Que vai fazer a conscientização política da cidade de São Paulo e, sobretudo, um choque de gestão democrática na cidade e de participação. Nós queremos investir pesadamente na participação popular, na participação crítica da população, coisa que o PT não fez na cidade de São Paulo, nem no governo Marta Suplicy, nem no governo
governo Haddad. Então, é uma tarefa importante do pessoal conscientizar a população, armar a população com consciência crítica para fazer os enfrentamentos. Isso, para nós, é fundamental, um orgulho enorme para a nossa candidatura, ter a professora Sandra Ramalhoso, que faz uma luta muito importante da projeção na luta em defesa da pessoa com deficiente. Então, muito obrigado, Boulos, Sâmia, e amanhã, sábado e domingo, nós vamos realizar a votação. Eu peço apoio de vocês para a nossa chapa, Sandra Ramalhoso, vice, e Carlos Gianazzi, prefeito. Eu quero começar agradecendo primeiro aos debatedores pelo excelente nível do debate programático para a cidade de São Paulo. Sem dúvida, ao fim desse processo, o nosso partido vai estar bem representado e acho que é um compromisso nosso, de todos nós, a unidade partidária pela disputa do processo eleitoral e para seguir postulando o nosso partido como uma alternativa de poder para a população brasileira. E também eu quero agradecer a todas as filiadas e filiados dos núcleos, das setoriais, dos coletivos, dos bairros, que é quem impulsiona a nossa candidatura, que desde o ano passado, a partir das plenárias que a gente construiu, das atividades de programa e um pouco da síntese, a partir dessas atividades a gente deu o pontapé aqui para apresentar as propostas iniciais, mas que, sem dúvida, a gente deve ampliar, aprofundar sempre, necessariamente, com a participação dos nossos militantes, que têm muito a contribuir. Eu costumo dizer que a maior riqueza de um partido político é a sua militância. E a existência, a realização dessas prévias é uma vitória dessa militância que quer ter o seu direito de voto, de expressão e de definição de qual é o futuro do nosso partido, qual é a estratégia que deve mover a construção do PSOL e qual é a estratégia que deve mover a possibilidade da construção de uma nova esquerda para o país, que seja independente, que seja radical, que saiba observar os principais fenômenos sociais e políticos da sociedade e apostar neles, sem medos, porque eles nos levam adiante. Foram eles que nos levaram adiante nos últimos processos eleitorais e nos processos de luta, e sem dúvida são eles. A luta das mulheres, dos trabalhadores, a luta antifascista e, essencialmente, o enfrentamento ao bolsonarismo. São Paulo tem muito potencial para derrotar esse projeto de morte, porque ele significa isso mesmo, a retirada dos direitos sociais, a destruição do Estado, significa a violência política, a mesma violência política que assassinou a nossa companheira Marielle Franco, e também é por ela que nós vamos fazer um belíssimo processo eleitoral sem medo de dizer o nosso nome e sem abaixar nenhuma das nossas bandeiras. Vocês sabem, eu me filiei no PSOL no início de 2011, na época eu tinha 21 anos. Eu me filiei logo após a campanha do saudoso Plínio de Arruda Sampaio. E ele dizia muitas coisas ótimas. E uma delas, no último debate eleitoral, ele disse: talvez essa gente da velha política, esses que governam o país há tantos anos, esses que lucram com o sofrimento do povo, não tenham entendido nada. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que a juventude captou. E eu estou aqui para dizer que sim, a juventude captou e que a construção do socialismo e da transformação da sociedade brasileira é a nossa missão. E isso passa necessariamente pela construção do PSOL como partido político que pode reorganizar a esquerda brasileira, mas liderar um processo de ruptura. Ruptura com o capital, ruptura com a lógica de exclusão do nosso povo e ruptura da política de morte que se implementa todos os dias no nosso país. Muito foi dito nesse processo eleitoral, nesse processo de prévias, né, entre as candidatas e os candidatos, sobre as experiências que a esquerda brasileira teve no passado. Eu acho que todas elas, principalmente as ótimas, como a da companheira Luísa Erundina, devem ser reivindicadas. Mas também é necessário, companheiros, que nós observemos que foram 30 anos da gestão da Luísa Erundina para cá, que, infelizmente, aconteceram processos terríveis, dominados pelo capital. Anos de neoliberalismo, de destruição dos direitos sociais. E para que a gente possa estar à altura de reproduzir o mínimo do que significou aquela gestão
que estava num contexto de redemocratização, de ascenso das lutas operárias aqui na região do ABC, e que existia naquela época uma fortaleza, como era o Partido dos Trabalhadores, deixou de ser há muito tempo, e nós temos que ter condição de dizer isso, como sempre tivemos nos debates eleitorais e nas campanhas, para reproduzir minimamente algo perto do que aconteceu naquela época. A gente não pode enganar a população. A gente não vai para o debate eleitoral para dizer que nós podemos ser bons gestores, porque isso é evidente que nós podemos. A gente tem que ir para o processo eleitoral para convocar a população para a luta, para o enfrentamento, para a derrota desses fascistas que estão no poder e do tucanato que governa o nosso Estado há tantos anos. E, para concluir, companheiros, eu também ouvi muitas histórias muito bonitas e que devem ser reivindicadas da companheira Luísa Erundina na gestão dela, mas tem uma história que ainda não foi dita, que eu gostaria de concluir com ela. Que ela não era a candidata prioritária do partido, que na época utilizava uma máquina do partido para tentar fingir que ela não era uma candidata competidora ou que ela não teria chance. Diziam isso para ela, como mulher nordestina, migrante, que ela não tinha a menor chance. Mas foi a base do partido que fez com que ela fosse a candidata do Partido dos Trabalhadores e fez com que ela chegasse à Prefeitura de São Paulo. Por isso, você que é filiado, vote no processo eleitoral. Nesse final de semana, vote Sâmia e Alexia para a candidatura do PSOL à Prefeitura de São Paulo. Acabou? Podemos levantar? Vai fazer uma foto do debate? Fazer uma foto, né? Sentados, como? Assim mesmo? Não, eu propus duas fotos.